Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos essa boa palavra. E então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, esse versículo paciente é de decorar, né? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos repetir todo mundo, né? Nessa tradução aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Mais uma vez? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Deus, te damos graças nessa noite por estarmos aqui e participarmos aqui, Deus, desse período tão bom na nossa presença. O Senhor é magnífico, o Senhor é extraordinário, o Senhor é o nosso Deus. E nessa noite, Jesus, humildemente eu lhe peço que nos abençoe com a tua palavra, Deus, confortando os nossos corações, nos dando orientações, mas Jesus, que a tua palavra, Senhor, de alguma forma venha nos preencher nessa noite. Ó Deus, é a minha súplica nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos, amém. Como o pastor Valdir disse aqui no início do culto, no final do ano a gente tem o costume, né, de fazer um resumo do que aconteceu no ano que se finda, e a gente faz ali um apanhado geral. É comum nessa época do ano nós fazermos isso. E não é errado não, irmão. É bom a gente ver aquilo que a gente acertou, aquilo que nós erramos, até para que possamos consertar, né? E o novo ano se inicia, pelo menos na parte mais ocidental, da Europa, o ano começa dia 1º de janeiro. Diferente do calendário judaico, diferente do calendário da China, dos países árabes, via outra contagem, outra data, outro calendário, uma forma diferente. Mas enfim, estamos no Brasil e o ano se acaba. E quando eu li essa palavra do apóstolo, a gente percebe que ele faz aqui um brevíssimo resumo da sua vida, porque ele via que alguma coisa estava se acabando, e ele então fez uma reflexão. O apóstolo São Paulo fez uma reflexão da sua história, da sua trajetória, e aqui ele fez um resumo, porque pelo contexto aqui dessa carta, não é difícil entender que não é um ano que está se acabando na vida de Paulo, e não é simplesmente algo que vai recomeçar na vida dele. E ele então está vendo a morte se apresentar, não porque está velho, não porque está doente, não porque cumpriu simplesmente uma missão, não, porque ele havia sido condenado à morte. Então tudo estava se acabando para ele, e ele traz então um breve resumo da sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ponto. Mas irmãos, penso eu, não sou dono do amanhã e não sou adivinho, Deus não me revelou nada. A gente espera que, se Jesus não vier,
E se nada vier interromper a nossa vida, a gente espera que o dia de amanhã surja. E que amanhã à noite estejamos todos nós aqui festejando aqui uma Santa Ceia do Senhor, com louvores, com palavras, e possivelmente à meia-noite estaremos aqui orando na virada do ano, fazendo as nossas reflexões e fazendo ali, de repente, pedindo ali uma bênção do Senhor para uma nova etapa do ano que se inicia. Não é verdade? Mas, irmãos, gostaria de, juntamente com vocês, pensar um pouquinho nisso aqui que o apóstolo São Paulo falou, do resumo da sua vida. E a gente, irmãos, nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos sempre estar olhando para trás, não que aquilo que foi feito vai ter algum efeito importante, porque aquilo que aconteceu, mas é sempre um grande aprendizado. E é por isso a importância da reflexão. Porque todos nós aqui, irmãos, temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade no trabalho, uma responsabilidade no lar, uma responsabilidade estudantil. E em razão disso tudo, nós projetamos alguma coisa. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, meus 18 anos, 17 para 18, meu primeiro trabalho, estava deslumbrado com aquilo, né? Nunca tinha trabalhado assim, de carteira assinada. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar, eu não comecei a trabalhar no início do mês, foi ali no meio do mês, né, para frente, e no final do mês eu recebi meio salário, e aquele salário para mim foi algo fantástico, né? Meu primeiro dinheiro, fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, e foi muito bom receber aquele dinheiro. E eu me lembro que eu fui na Mesbla. Quem se lembra da Mesbla aí? E tem muita gente antiga aqui. A Mesbla. Eu fui lá e comprei um tênis Crossball, o nome, não me esqueço, né? Azul de velcro, aquilo para mim foi o máximo. Então, irmãos, eu comecei a trabalhar. E é claro que a partir daquele trabalho, eu comecei a vislumbrar um futuro. Eu comecei a vislumbrar uma carreira, né? E assim é com todos nós. Todo mundo trabalha com o objetivo de ganhar o seu salário no final do mês, mas obviamente todos nós temos o desejo de se aperfeiçoar naquela função, naquele trabalho, e às vezes para você alcançar um objetivo maior, você tem que estudar, você tem que direcionar os seus estudos, né, para uma competência específica, enfim. E hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo uma carreira que eu trilhei e que custou muito da minha vida, né? Que custou muito esforço, muita dedicação, muitas dores eu tive, né, para percorrer isso aí. E quando eu olho para frente, eu vejo ainda que tem uma longa estrada à frente. E assim também, irmãos, tanto no aspecto profissional, assim também nas relações. Nós não construímos uma amizade simplesmente numa conversa, num bate-papo, não. Há de se haver ali uma dedicação, há de se haver um esforço para que aquela amizade ela permaneça, para que aquela amizade ela seja frutífera mutuamente. No casamento de boa forma. Quando me casei, irmãos, tinha 23 anos, a Andréia tinha 19 para 20, e quanta coisa mudou até hoje, quanto de preço nós pagamos, quantos conflitos nós vivemos, não que nós não vivemos hoje, vivemos ainda muitos conflitos, mas amadurecemos, crescemos, o nosso amor foi se transformando ao longo dos anos, e estamos agora com 20 anos de casados, construído ao longo de uma história. É uma carreira, e construir uma carreira não é fácil, irmãos. Me lembro um dia que aceitei Jesus aqui nessa igreja, lá atrás, um banco lá de trás, era no domingo à noite, o pastor Alberto estava pregando aqui nesse lugar, e a palavra que ele ministrou foi tão poderosa que atingiu meu coração. E quando a palavra dele entrou, eu comecei ali a entender
das coisas do Senhor, comecei a entender um pouco da Bíblia, mas irmãos, ali era apenas um começo, ali era apenas um início, tantas coisas iriam acontecer, que se eu não tivesse, irmãos, ao longo dessa história, me esforçado, ali sendo ensinado, sendo amparado pelos irmãos, sendo amparado pelo pastor, recebendo oração de um, recebendo oração de outro, e ali colocando o meu próprio esforço ali, buscando algo que eu queria, e ali dia após dia construindo, buscando mais, participando das escolas dominicais, fazendo um seminário, estudando a Bíblia, lendo livros. Irmãos, eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, eu fui entendendo um pouco a respeito da fé, e hoje estou aqui pregando para esse tanto de irmãos, porque algo foi construído, e você, irmãos, construiu uma carreira. Isso não é fácil, mas todos nós temos essa responsabilidade, e esse encargo foi depositado a cada um de nós, e por esse motivo, irmãos, esse ano que está acabando, nós fazemos uma reflexão daquilo que aconteceu em 2012, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós construímos, e pensamos, poxa, que eu errei, eu não devia ter feito dessa forma, porque essa ação errada que eu fiz me prejudicou no meu crescimento, seja na minha casa, seja nos meus estudos. A Júlia, minha filha, está aqui. A gente pelejou muito esse ano, né, Júlia? Foi um ano difícil, e ela sabe, ela aprendeu os erros dela, as falhas dela, e eu tenho certeza que esses erros, meus irmãos, dado a muitas conversas que nós tivemos na nossa casa, eles servirão para que ela seja melhor, porque é na crise que nós crescemos, é nas dificuldades que nós tornamos a nossa carreira melhor. Então, irmãos, nós temos uma carreira, e sobretudo nessa noite, eu quero falar, irmãos, da carreira que nós temos com Cristo, como servos de Deus, como cristãos, como pessoas selecionadas pelo dedo de Deus. Lá de cima, irmãos, Deus apontou para você e diz assim: olha, eu te escolhi, e por isso eu te dou uma carreira. Irmãos, e quando Deus nos dá essa profissão, quando Deus nos dá um cargo, uma responsabilidade, é para que nós façamos desse cargo, dessa responsabilidade, algo digno, algo bonito, algo que tenha fruto, algo que tenha coisas boas. E como é bom, irmãos, nós sermos trabalhadores dessa casa, dessa obra, e nós então podemos pegar a palavra de Deus, que agora ela é clara ao nosso entendimento, e nós temos o Espírito Santo, irmãos, que nós buscamos na oração, que nós buscamos no jejum, e Deus então, Ele traz luz à palavra, e nós podemos então ministrar essa palavra aos ouvidos de quem não as conhece. Nós podemos, queridos irmãos, dar uma palavra abençoada espiritual àquele irmão que está passando luta, que está passando dificuldade. Então, quando eu me esmero nessa carreira que Jesus me deu, irmãos, isso é muito bom, mas é necessário que se esmere, é necessário que se estude, é necessário que se esforce, porque essa carreira um dia vai acabar. Um dia ela vai ter fim. E como nós não somos como Paulo aqui, que ele sabia que ia acabar, nós vamos então, irmãos, fazer aqui uma figuração nessa noite. No dia 1º de janeiro, a nossa carreira recomeça. E nós fazemos uma análise então desse ano que passou. Quantas vezes nós abençoamos, o quanto nós nos tornamos irmãos mais profissionais diante de Deus. Essa palavra não cabe muito bem nessa pregação, mas eu quero utilizá-la para a gente entender um pouco melhor. Porque se eu luto pelo meu emprego, irmãos, eu me lembro que eu comecei como faturista ali, datilógrafo, e tirava nota fiscal o dia todo, enfim, e de tanto em tanto tempo eu ia crescendo, eu ia sendo promovido, meu salário ia melhorando aos pouquinhos, e eu queria estudar mais para ter mais oportunidades. Hoje eu sou gerente. Quando eu comecei, irmãos, aqui na igreja, eu era um irmão,
Hoje eu sou pastor. Quando você começou aqui na igreja, meu querido irmão, mal você conseguiu interpretar um versículo da Bíblia. Hoje você entende a palavra como um todo. Isso é crescimento. Isso, irmãos amados, é cuidar da carreira. Aleluia. Não significa simplesmente um cargo eclesiástico, como eu citei aqui no meu caso, não. Mas todos nós crescemos em Cristo. Nós não somos mais meninos que tomavam aquele leitinho todo dia e que o irmão ofendia e eu ficava choroso no banco, ficava ali triste e tudo estava acabado para mim. Não, hoje quando alguém fala de mim, hoje quando alguém me ofende, eu vou para a oração, eu busco o Senhor, eu procuro abençoar, porque a nossa carreira, irmãos, ela é muito maior do que tudo isso. Mas a carreira, ela está aliada a um combate. Não se constrói uma carreira sem combater, irmãos. E quando o apóstolo fala de combate, eu me lembro e vem à minha mente de atrito, vem de discordância, vem de guerra, vem de conflito, vem de interposições. E a gente precisa combater. Nós precisamos nos armar contra aquilo que está impedindo o nosso crescimento, contra aquilo que está impedindo a nossa próspera carreira. E é necessário que se combata, é necessário que lute, é necessário que saiba sair das aflições. E é claro, irmãos, que para se combater, para lutar, nós precisamos desenvolver estratégias, nós precisamos conhecer as armas que estão disponíveis à nossa mão, nós precisamos buscar a sabedoria pela qual tanto nos diz a palavra de Deus, para tomar a decisão correta no momento certo. E o bom combate é esse, irmãos, quando você tem êxito nessa luta, quando você tem êxito nessa tribulação, quando você tem êxito nesse combate. A gente talvez queria nunca combater e ficar quieto no nosso canto, sem ninguém mexer com a gente. Eu não mexo com ninguém, eu fico ali quieto. Mas, queridos irmãos, quem não combate, quem não briga, não fica bom. Porque o combate é um exercício para a nossa musculatura. A gente desenvolve, a gente gasta energia, a gente tem que buscar uma solução, e nós temos que mover, nós temos que locomover, nós temos que ficar tensos. E é nesse momento que nós conseguimos as estratégias, é nesse momento que a gente encontra a solução através da oração, da ajuda. Quando o evangelista Lucas pediu para a gente orar um com o outro e ministrar um junto com o outro, irmãos, isso é bênção, porque o seu irmão, ele pode ser uma arma necessária diante do seu combate. Então nós precisamos combater com inteligência. Diz a palavra do Senhor que nós temos a unção do Santo e nós sabemos tudo. Então, irmãos, nós precisamos usufruir daquilo que a palavra de Deus nos oferece. Mas como que eu vou usufruir, irmãos, das promessas de Deus? Eu sei que eu tenho uma carreira, eu sei que eu preciso combater, e eu sei que a Bíblia, ela me dá um caminho, ela me dá um norte, ela me dá as armas para combater. Então como que eu combato? Se a palavra de Deus me ensina e me diz para buscar sabedoria, sabedoria para quê? Sabedoria para sustentar o meu ego? Sabedoria para as pessoas dizerem assim: nossa, aquele pastor é muito inteligente, aquele pastor é muito sábio. Não, irmão. Que vantagem tem essa? Ela precisa ter um resultado na nossa vida. Aquilo que a Bíblia nos oferece, que a palavra de Deus nos oferece, ela tem que chegar aqui, entrar no nosso corpo e, consequentemente, sair com um resultado frutífero. Eu não tenho a Bíblia,
não houver crença. Porque nós falamos aqui de conquistas oriundas de uma dádiva além desse mundo terreno, além dessa competência humana. Nós estamos falando, irmãos, de algo espiritual. A palavra de Deus é algo espiritual. O abençoar alguém é algo espiritual. A carreira que eu estou dizendo essa noite aqui, a carreira cristã, ela é algo espiritual. Então, irmãos, como que eu vou construir essa carreira e combater o meu combate através das armas que a Bíblia me ensina, se eu não tiver um outro atributo fundamental na vida? E Paulo finaliza a sua frase, que resume toda a sua vida, uma pequena palavra de duas letras: fé. Para que nós possamos ter êxito, ser bem sucedidos, ser uma pessoa que tem uma estrada atrás dele de testemunho. A gente vê a vida daquele irmão, que bênção, que bênção. E a gente aprende como andar daquela pessoa, o jeito de falar, o jeito de agir, a forma de orar, o zelo pela casa de Deus, o temor pelas coisas do Senhor, a disciplina, irmão. E a gente olha para a história dessa pessoa e vê, mas que história bem sucedida, que história abençoada. Mas esse atributo chamado fé, irmão, ele precisa estar incorporado na nossa vida. E como é gostoso falar de fé. E essa palavra, nos últimos dias, tem assim, me incomodado, porque ela é tão simples de entender, e talvez diante dessa simplicidade toda, a gente não dá o devido valor, e não procura conhecer a complexidade do seu conteúdo. Então a fé, irmão, era muito importante para você combater o bom combate, e para você fazer a sua carreira uma carreira bela, uma carreira magnífica, uma carreira abençoada e vitoriosa. Nós precisamos ter fé. Mas o que é fé, pastor? Todo mundo fala a respeito do significado de fé aqui com propriedade. Hebreus nos fala, a palavra de Deus nos fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós vemos. A fé, irmãos, é tornar a existência aquilo que ainda não existe. É simples, é fácil, todo mundo sabe sobre fé. Que bênção! Então, Jesus, eu tenho fé ou não? Mas antigamente, eu falei isso há pouco tempo. Antigamente, muito antigamente, Adão, Eva, Abel, Enoque, Noé, quando esses irmãos hebreus, eles falavam fé, eles pronunciavam uma palavra que não é comum nos nossos dias. Eles falavam assim, emuná. Significa fé. Amém? Então, irmão, sem a emuná é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, na etimologia, lá no hebraico, emuná, hoje a gente entende assim, mas antigamente não era assim. A palavra emuná, ela tinha um outro significado, uma outra descrição, em que ela falava então de honradez, de credibilidade, de confiança. A emuná significava
combustível para a fé. Meu irmão, não adianta a gente ter uma vida errada, uma vida equivocada, cheia de descompromissos, sem seriedade nenhuma, porque a fé ela vai estar ausente da nossa vida. Mas se ele não me fala de lealdade, de confiança, de dignidade, eu preciso mostrar isso para o meu Deus. Eu preciso mostrar para Ele o quanto eu honro a Ele, o quanto eu honro as pessoas. Eu preciso mostrar para Ele o quanto eu sou leal a Ele, o quanto eu sou leal às pessoas. E eu preciso reunir essas qualidades para que a emuná tenha efeito, para que a fé ela tenha o devido efeito. Então, meus queridos irmãos, agora entra a palavra fé. Parece que a gente está contando a história de trás para frente, mas é isso mesmo. Sem fé eu não consigo lutar, porque as minhas armas não são daqui da terra. Sem a emuná eu não consigo combater o combate que está diante de mim todos os dias da minha vida. Sem a emuná, irmão, eu não vou conseguir construir uma carreira sólida, uma carreira verdadeira, uma carreira de testemunho. Eu preciso ter a emuná, eu preciso ter a lealdade, eu preciso ter a honra pela qual Cristo me chamou, pela qual Cristo chamou este velho homem chamado Paulo, e que não se importou com as coisas, não se importou com a miséria, não se importou com a fome, não se importou com a vergonha, não se importou com as ofensas, porque ele tinha a emuná. E ele estava preocupado em construir uma carreira digna, verdadeira. E o exemplo deste homem é o nosso exemplo, meu irmão. O ano está se acabando. Como que eu coloquei a minha fé? Como que eu coloquei a minha emuná em favor dos meus combates? Às vezes, irmão, a gente está tão enfraquecido que busca solução em tantos planos, planos A, B, C, D, e o plano de Deus é um J lá atrás. Às vezes, quando está para morrer, agora eu vou buscar Deus. Às vezes, quando eu fui mal na prova, eu peço a Deus que faz um milagre. Irmão, a gente tem que buscar Deus, é no início, é no começo, não é quando tudo está perdido, não. Não é porque Deus faz milagre que Ele quer que a bomba estoure para depois Ele agir. A emuná não funciona assim. A emuná é um processo, é um exercício que se faz dia após dia. Então coloque os seus planos, os seus projetos que ainda estão no papel neste ano de 2013, que ainda você está planejando. Coloque Deus agora no meio deles e mostre para Deus: Deus, olha, estou te honrando. Senhor Jesus, eu estou sendo leal ao Senhor. Isso vai produzir a emuná na sua vida, porque nós não vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos, mas quem tem a emuná sabe muito bem disso. Então, meus queridos irmãos, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé é algo extraordinário. Esse deveria ser o resumo da minha vida, irmão. Esse deveria ser o resumo da vida de todo cristão. Mas como nessa noite ninguém chegou diante do imperador, o imperador chegou assim diante de você: olha, está condenado à morte, você vai morrer decapitado, igual falou para cá. Nenhum de nós passou por isso. Então nós temos a oportunidade de fazer as nossas reflexões, de ver como é que nós combatemos. Como está a nossa carreira diante de Deus, diante da nossa família, nosso emprego, nossa escola, e como que a emuná
tem agido na minha vida, que sou crente, que prego a salvação e que espero a redenção do Senhor. A imunidade, ela está no nosso meio. Cada um de nós tem uma carreira e cada um de nós precisa combater.